A pedidos, eu gravei a receita mais especial que eu tenho de pão no meu Instagram, que é o Pão Show, que é uma receita, na verdade, da Cassinha. Quem me segue já conhece a Cassinha. A Cassinha tem ótimas receitas low carb. E esse pão que é especial nele, porque ele é feito com fermento biológico. Então, ele tem realmente cheiro de pão, né? Ele tem uma mistura de farinhas, não é só farinha de amêndoa. Então, é um pão que fica muito leve, que tem bastante fibra, tem bastante proteína, tem muito nutriente, porque tem bastante ovo. E o mais gostoso, realmente, é o fermento biológico, que dá um cheirinho na casa que você fez pão de verdade. Outra coisa, eu faço na Bimby, mas você não precisa fazer na Bimby. Você pode fazer na sua batedeira comum em casa. Ou, mais simples ainda, você pode fazer com uma bacia e um batedor de ovos, tá? Mais simples possível, não tem como ser mais simples. Não tem que ser na Bimby. Eu faço na Bimby porque tá montada na minha bancada e a batedeira é muito mais complicada de pegar, tá? Então, vou fazer aqui. Bom, gente, eu coloquei 10 ovos, tá? A primeira coisa que você vai fazer é bater os ovos até os ovos espumarem. Até ele ficar com um volume bem maior, bem espumadinho, tá? O ovo com a clara e com a gema. Se você for fazer na batedeira, já deixa todos os ingredientes secos que estão na lista já misturados, tá? Mistura numa bacia todos os ingredientes secos, tá? Um truque que eu faço é deixar a goma xantana pro final, porque a goma xantana, ela deixa a receita meio dura de misturar. Então, como ela engrossa a receita, ela faz o papel do glúten. Então, eu deixo pro final, tá? É só esse truque que eu uso. Não se assuste com o açúcar, tá, gente? O açúcar vai ser degradado pelo fermento de pão, tá? É um fermento que precisa de carboidrato para crescer. Ele vai sumir, tá? Você não vai ter açúcar na receita final, não. O fermento que eu uso tem várias marcas, mas é o fermento de padeiro, ele é seco, tá? É um fermento instantâneo, seco. É fermento biológico, tá, gente? Aquele fermento que a gente faz pão, só que ele não é o fresco, ele é o seco, tá? É esse que você vai usar. A receita leva um pouquinho de água quente, tá? Eu já deixo ela separadinha, que é mais ou menos essa xícara aqui, 80 ml, tá? E deixo ela prontinha já pra jogar no final. Gente, receita de panificação, seja low carb, não low carb, não importa. Tem que ser tudo medido certinho. Se manda por 16 gramas, você tem que ter uma balança de precisão. Tem que ser 16 gramas, não pode ser de olho, uma colher de sopa. Não, porque não dá certo. Principalmente pão low carb, né? Cada grama que você coloca a mais, e se você erra na quantidade de água, depois o pão vai ficar duro, né? Ou vai ficar muito líquido, igual tem gente que falou que o pão ficou muito líquido, porque seguiu de olho. Não dá pra seguir de olho, você tem que pesar cada ingrediente, fazer igualzinho tá na receita lá. Olha, gente, olha como é que aumentou o volume do ovo. Isso aqui é só ovo, não tem mais nada aqui. É só o ovo, tá? Então, na sua batedeira, eu tô fazendo na Bimby, tá? Eu vou tirar essa borboleta, que eu só uso ela só pro ovo, tá? Mas quem fizer na batedeira normal aí, vai agora, nesse momento, acrescentar todos os ingredientes secos, todos, e bater mais um pouco e deixar pro final a água e a goma xantana. Eu já vou mostrar. Bom, gente, eu não uso adoçante, tá? A receita original, você pode colocar adoçante ou não, opcional. Eu não uso adoçante, tá? Eu coloco só o açúcar e o sal. O açúcar é importante para crescer o bolo, tá? O pão, tá? Tem que colocar o açúcar, senão o pão não cresce, o fermento não age. Esse por cima aqui, esse último aqui, ó, esse aqui é o fermento, tá, gente? Esse é o fermento seco, tá? Fermento biológico, que é o fermento para pão seco, tá? Aqui em Portugal tem várias marcas, tá? E conforme eu falei para vocês, eu não coloquei a goma xantana, tá? Eu vou colocar ela no final, que é uma colherinha de chá, tá? Vou pôr no final que fica mais fácil de bater. Como eu faço na Bimby, a Bimby tem balança, eu vou colocando aqui um por um e vou pesando. Mas você que vai fazer com a sua batedeira, você coloca todos os secos numa bacia, mistura e você vai jogar e bater com os ovos que já estão espumados, tá? É que aqui eu faço diferente porque é na Bimby, tá? Mas na batedeira ou na mão, se você quiser fazer na mão também, que dá certo, tá? Você pode fazer assim, já mistura antes, previamente, tá? Agora eu vou colocar, é como se fosse uma batedeira, tá, gente? Isso aqui. Agora não tem que ficar batendo muito não, tá? Eu começo devagarzinho e depois eu aumento. Não usa água ainda, ela tem que deixar no final. Mas pode colocar água já, se quiser, deixa eu colocar se quiser. Pronto, já pode pôr água, tá?
grosso, viu? Que bate rapidinho mesmo, não precisa ficar batendo muito tempo não, tá, gente? Porque não é uma receita que precisa, não é igual farinha de trigo que tem que bater, que tem que misturar, né, pra agir o glúten. Não, não tem. Então, assim que misturar, ó, já deu pra misturar, tá vendo? Você já pode desligar. E eu vou colocar, é uma colherinha de chá, que eu já sei de olho mais ou menos, tá? Eu coloco até uma colher de chá bem rasa, assim, tá? Não põe muito, não. Nenhuma goma é totalmente boa para o intestino, né? Não é ruim como a carragena, né? Claro. Mas nenhuma goma é assim, uau, que ótimo. Não, não é. Então, eu procuro colocar pouca goma xantana, tá? Vou só liberar minha mão para raspar esse restinho de ovo que tá aqui na tampa. E vou bater mais um pouquinho. Bom, gente, esse é o ponto da massa, tá vendo? Pode até ficar um pouquinho mais líquido que isso, não tem problema, tá? Eu gosto porque fica mais fácil de misturar, né? Então, é disso aqui para um pouquinho mais mole. Pouquinho, tá, gente? A consistência é assim mesmo. É como se fosse uma massa de pão normal. Não é para ficar líquido, não, tá? Então, agora eu vou deixar... É o seguinte, na Bimby tem uma função de fermentar o pão, que é super prático. Então, como é que vocês vão fazer para fermentar isso aqui na casa de vocês? Se onde vocês moram está calor, né? Que eu falo com gente aqui do mundo inteiro, né? Então, se tá calor aí onde você mora... Você vai tampar com um pano úmido, né? Pega um pano de prato limpinho, umedece ele, põe aqui em cima e deixa descansando na sua cozinha. Se onde você mora está frio, você deixa o forno previamente ligeiramente morninho, né? Tira a grade para caber, né? Deixa o espaço aí para você colocar o pão e a massa aí dentro, né? E deixa o forno aquela temperatura assim morninha, gostosa, como se fosse uma temperatura ambiente, né, gente? De verão, um dia de verão, não é para ficar quente a ponto de assar, tá? Aí você vai deixar lá coberto com pano úmido, deixa lá durante 1 hora, tá? Então aqui eu tenho a vantagem da Bimby que eu vou deixar fermentando por 1 hora, que aqui a gente tem um negócio de fermentar, né? Então eu vou deixar fermentando 1 hora, tá? A 40 graus. Pronto. Depois eu volto aqui para mostrar o que eu vou fazer. Bom, enquanto isso, eu já vou deixar preparado aqui a forma, tá? Essa receita, na verdade, gente, ela é uma receita dupla, tá? Que ela dá 2 pães pequenos. Eu não acho que vale a pena fazer uma receita só, não, porque dá um pãozinho pequenininho e dá um certo, assim, trabalho, né? Fica 1 hora fermentando, então a receita que vocês têm ali que tem nos stories e que tá, na verdade tá no destaque, eu vou colocar aqui na legenda, já é da receita dobrada, tá? Então são 2 formas de pão pequenas, ou se você tiver uma forma de pão bem grande, dá pra uma grande, tá? O que eu faço? Eu pego esse papel vegetal, me disseram que no Brasil não tem esse papel vegetal que é antiaderente, que não gruda, né? Eu não sei. Então esse aqui não gruda, eu vou molhar ele pra conseguir moldar aqui na forma, tá? Eu vou colocar os 2 papéis aqui e vou deixar, ele vai ficar moldadinho pra quando a massa estiver na hora de colocar aí. Então ficou assim, gente, eu molho pra ficar moldado o papel no formato da forma, né? Por enquanto tá molhado, mas até a hora que eu for colocar aqui já secou. E já ficou o papel firme na posição, no formato da forma, tá? Então tá prontinho aqui pra receber a massa. Daqui a 1 hora, né, eu vou colocar a massa aqui. Veja, gente, agora o pão cresceu bastante, né? Tava bem mais baixo que isso. Então, já ficou 1 hora fermentando aqui. Agora eu vou bater um pouquinho só. É só para desmanchar as bolhas de ar, para desmanchar e voltar para o tamanho original, porque essa massa vai voltar para fermentar agora na forma, tá? Pronto, gente, foi uma coisa ligeira, tá? É só para tirar as bolhas, voltar para o tamanho original, misturadinho, só de leve, já tá bom. Agora eu vou colocar nas formas. Bom, aí quando você acabar de colocar nas formas, eu tentei distribuir aqui de forma igual, né, para cada forma. Você tem que dar uma passada na espátula para dar uma alisada, porque essa massa ela não se comporta exatamente igual a uma massa de farinha de trigo, né? A farinha de trigo ela tende a crescer muito e anula essas pequenas imperfeições, né? Porque vai expandir, né? Essa massa vai crescer, mas nada cresce igual a farinha de trigo, né, gente? Não adianta. Então, tá pronto. Eu vou deixar isso aqui no forno por uns 30 minutos, mais ou menos, até que ela dê uma crescida, uma boa crescida, tá? Cresceu um pouco aí, uns 50%, já vou ligar o forno.
Tá aí o pão, gente, olha só. Já acabou de crescer. Olha como é que tá maior, tá vendo? Então, agora eu vou pegar e vou ligar o forno, tá? 180 graus por 40 minutos. Sai facinho, gente, com esse papel. Você tira o pão e deixa ele descansar aqui para ele poder respirar, tá? Porque é importante essa água, essa umidade que tá no pão low carb saia, né? Porque o pão, o bolo low carb, ele solta essa água e você tem que deixar secar, tá? Bom, gente, esse é o resultado final. Delicioso pão, cheirinho de pão na casa. Como estão 2 pães, geralmente você pode congelar o segundo pão, se você vai demorar a comer. Aqui em casa eu guardo na geladeira, né, no frigorífico, porque eu e meu marido comemos. E é isso, eu costumo comer isso com manteiga, você pode comer isso, por exemplo, também de noite com um patê de fígado, que fica uma delícia. Pode fazer uma sandes, né, no Brasil, um sanduíche. E tá aí o pão. Depois me conta se você gostou.